O locutor anuncia que hoje tem boi na faixa. Eu com meu quarto de milha, campeão das vaquejadas. Som de paredão, galera animada. Eu no meio do poeirão, você na arquibancada. Cê vai na cruz com meio para o meu coração. No meio do alvoroço começou a emoção. Cavalo disparou, perdi a direção. Manda vir você gritando, vai do vaqueirão. Eu fico louca, que pressão, quando vejo meu vaqueiro derrubando o boi no chão. A nossa roda é tentação, eu quero a noite toda o mel da sua... Eita! Bom dia, Brasil! Bom dia, terceiro ano. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uns comentários com relação à prova de vocês. Pronto. A gente vai fazer um comentário com relação ao conteúdo da prova de vocês, uma revisãozinha, porque eu tava com o professor de arte de vocês, estava um pouco estava adoentado. E não teve como ir na terça-feira passada. Foi bom que vocês tiveram um momento de relaxamento e de folga. Aí nós temos o seguinte. Principal ponto do conteúdo da prova de vocês vai ser a ideia em si da arte rupestre. Então, quando a gente analisa a arte rupestre, principalmente do período paleolítico, quando foi mais forte, como a encontrada na caverna de Lascaux na França, então revela uma sofisticação técnica que desafia a visão de primitivismo. O uso de protuberâncias naturais da rocha para dar volume aos animais e a aplicação de pigmentos minerais, ele sugere uma intenção que vai além do mero registro visual. Muitos arqueólogos, eles defendem, como é que eu posso colocar? A teoria da magia simpática, onde a pintura seria um portal de comunicação com o mundo espiritual. A gente faz suposições, que eu já disse isso para vocês, com o mundo espiritual, para atrair de fato a subsistência. Então, nesse contexto, a gente tem o quê? Que o homem paleolítico superior, ele geralmente, ele coloca, quando a gente vai observar todos esses pontos, ele coloca como se fosse uma ferramenta ritualística e simbólica, possivelmente ligada a rituais de caça ou cosmogonias do grupo, as relações que se tem entre os grupos. Então a teoria da magia simpática, ela sugere que ao pintar o animal, o homem paleolítico, ele acreditava capturar sua alma ou garantir o sucesso da caçada real por meio dessa simbologia ritualística de fato. Esse é o principal ponto que nós temos quando a gente vai observar todos esses contextos relacionados à arte rupestre. Um dos exemplos que a gente tem sobre pinturas rupestres, a gente vai ter aqui no Brasil o Parque Nacional da Serra da Capivara, ali no Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Tem a coordenação, quando a gente vai observar, com Neide Guidon, então revolucionou nesse período as teorias de povoamento das Américas. Então, diferente das pinturas europeias, que focam em grandes mamíferos isolados, a tradição nordestina aqui no Brasil destaca-se pelas cenas de ação. Danças, partos, lutas e rituais coletivos com figuras humanas. Então, essa diferença estilística indica, de fato, nesse principal ponto, que a arte rupestre aqui no Brasil prioriza a narrativa social e as relações interpessoais, revelando a complexidade da vida comunitária desses grupos. Então, ao contrário das pinturas europeias focadas em animais isolados, a tradição nordeste brasileira é famosa por retratar o cotidiano e a interação humana, como danças e partos, que foi o que a gente já tinha comentado. Ainda deixando esse contexto relacionado à pintura rupestre, ainda falamos um pouco sobre isso, a gente sabe que a gente comentou um pouco na aula, lá no início, sobre mãos em negativos, que eu tinha comentado com vocês, que é um dos maiores exemplos que a gente tem numa caverna na Argentina. Então, a técnica de mãos em negativos, que é uma técnica de pintura, encontradas em locais como a Patagônia e em cavernas na Indonésia também, Patagônia, Argentina, e em cavernas da Indonésia, é realizada através do sopro de pigmento. Você coloca a mão aglutinante e sopra. Pronto, aí tira, fica a marca da mão. É realizada através do sopro de pigmentos sobre a mão encostada na pedra. Estudos recentes
sugerem que a diversidade de tamanhos de mãos questiona a ideia de que o artista pré-histórico era exclusivamente o homem caçador adulto. Quando a gente fala sobre essa técnica de mãos e negativos, o principal ponto que a gente pode colocar para vocês é o quê? Qual a principal ideia? Então, uma forma primitiva de assinatura, formando principalmente, marcando a presença individual ou coletiva no espaço sagrado da caverna. Então, a técnica de mãos e negativos, ela é interpretada como uma forma de um indivíduo ou grupo deixar sua marca pessoal e registrar sua essência e passagem pelaquele local. De fato, a gente tem que observar isso. Deixando um pouquinho de lado mãos e negativos, ainda falando sobre o contexto de arte rupestre em si, que é o principal ponto da gente, nós temos a transição do período paleolítico para o neolítico, que tem na GIC, no capítulo 1, conhecida como a Revolução Agrícola. Ela alterou profundamente a produção artística. Com o sedentarismo surgem as primeiras formas de arquitetura megalítica, que a gente chama, e a cerâmica. Então, a pintura neolítica tende a se tornar mais esquemática e geométrica em comparação ao naturalismo anterior. Então, essa mudança, de fato, que acontece para o abstracionismo, essa mudança estilística para o abstracionismo, ela vai estar relacionada ao quê? Como a gente vai colocar nesse período, ao desenvolvimento de uma capacidade de síntese mental e simbólica ligada à nova organização social e religiosa. Então, no Neolítico, o sedentarismo e a agricultura levaram o ser humano a criar abstratos e geométricos que representavam, como é que eu posso colocar, ideias e conceitos complexos indo além do realismo visual. Se tinham identidade de fato. Esse vai ser o principal ponto que nós temos. Deixando essa parte um pouquinho de lado, a prova de vocês é praticamente toda de arte rupestre, mas eu não posso dizer isso para vocês, lógico. Um outro ponto com relação ao período da arte rupestre, nós vamos ter as Vênus. As estatuetas de Vênus, como a de Windorf, possuem características comuns. A ausência de rosto definido e hipertrofia dos seios, ventres e quadris. Essas peças de arte mobiliária, que era como se fosse um amuleto, são encontradas em vastas regiões da Europa e Ásia. Uniformidade desses padrões anatômicos, o que eles vão sugerir de fato? Sugere a existência de uma rede de intercâmbio cultural e uma unidade de crença em torno do culto a quê? A fertilidade. A semelhança entre as Vênus encontradas em locais distantes indica que esses grupos compartilhavam valores simbólicos comuns. Como a gente sempre observa, a gente já tinha comentado isso também em aula, que toda a arte daquele período pré-histórico, ele está ligado a essa essência religiosa de fato. Outro ponto que nós temos, falando ainda sobre arte rupestre, a gente tem que a preservação de fato de sítios de arte rupestre é um desafio contemporâneo. Banks já fez isso para trazer essa ideia. No caso das cavernas de Altamira e Las Calques, a presença humana ela alterou o microclima, gerando fungos que danificam a pintura, então a gente já prejudica a preservação. Então a solução encontrada foi o fechamento dos originais e a criação de réplicas exatas. Então esse debate sobre o original versus essas réplicas geralmente gera algumas questões, principalmente com a democratização do acesso ao patrimônio histórico, equilibrando a visitação e a conservação física do bem. Então, o uso dessas réplicas permite que o público continue conhecendo a arte sem colocar em risco as originais, que são sensíveis a fungos, variações climáticas, causadas justamente pela presença do homem, quando a gente vai observar todos esses pontos que nós temos. Outro ponto que temos também, né, com relação às pinturas rupestres, então muitas pinturas rupestres ali no Saara Central, deserto, mostram cenas de pastoreio de gado, girafas, hipopótamos em área que hoje é deserto total. Então, esses registros são fontes primárias valiosas, não apenas para a arte, mas também para o paleoclimatologia. Então, a presença são estudos. Então, a presença
dessas provas que nós temos é que o Saara era uma região de savana úmida e habitável antes do processo de desertificação ocorrido há milênios de anos. Então, como os artistas retratavam que viam a presença de hipopótamos e gados em pintura no Saara, prova que aquela região, de fato, foi rica em água e vegetação, mas sofreu com o processo de desertificação. Beleza? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês digam, viu? Professor, o senhor estava falando rápido. Diminua. Ih, não tem como. A gente vai fazer o quê? Aí nós temos o seguinte. Então, deixando sair um pouquinho de lado, a gente ainda continua falando sobre o contexto das pinturas nas cavernas. A gente tem um conceito de templo profundo, que refere-se à percepção de que a mesma parede de rocha foi utilizada por diferentes gerações ao longo de milhares de anos. Então, é comum observar a sobreposição de pintura, que a gente chama de palimpsesto, onde novos desenhos são feitos sobre o antigo. O que essa prática indica? Essa prática ela indica que o local físico era considerado sagrado. O ato de pintar sobre camadas anteriores reforçava a conexão com os ancestrais. Então, essa sobreposição de palimpsesto mostra que o valor da pintura ele residia muitas vezes no ato de pintar em um local já consagrado por gerações anteriores, mantendo viva a tradição ancestral. Esse é o principal ponto que nós temos. Quando a gente vai observar todos esses pontos, trazendo um pouco para o Brasil sobre a cultura marajoara, que também faz parte um contexto de valorização cultural, artística e histórico, de fato, que floresceu ali na Ilha do Marajó entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo, é conhecida mundialmente pela complexidade de sua cerâmica, que apresenta um intricado sistema de grafismo e incisões, cortes. Então, quando a gente vai observar tudo isso, diferente de uma produção meramente utilitária, as peças marajoaras, especialmente em urnas funerárias e as tangas que a gente viu, elas carregam uma linguagem visual rica em representações antropomórficas, isomórficas. Então, esses desenhos não são apenas decorativos, eles refletem uma cosmologia complexa. Esse vai ser o principal ponto. Então, quando a gente vai analisar os padrões geométricos e as representações figurativas dessas cerâmicas marajoaras, a gente sabe que tem um contexto de hierarquia do povo. Então, o que acontece? Os padrões geométricos, labirintos e as figuras de animais, como serpentes e escorpiões, na cerâmica marajoara, indicam uma organização social onde o sagrado e o cotidiano estavam interligados. A presença central da figura feminina e a sofisticação das urnas funerárias sugere uma hierarquia social complexa, possivelmente, a gente pode colocar, matrilinear, ou seja, onde a arte servia para comunicar o status e a visão espiritual do grupo sobre a vida e a morte. Esse vai ser o principal ponto que nós temos quando a gente vai observar todo o contexto da arte marajoara, e embora que muitos a gente tenha não perdido em si, mas muitos não estão aqui no Brasil. Então, quando a gente vai observar toda essa cerâmica marajoara, ela é considerada uma das tradições artísticas mais sofisticadas da América pré-colombiana, utilizando técnicas avançadas. Então, qual a importância técnica da cerâmica marajoara para a história da arte brasileira? Esse é o principal ponto. Qual o desafio étnico envolvido na preservação dessas peças como patrimônio arqueológico nacional? A gente tem que levar isso em consideração, principalmente. Então, tecnicamente, a cerâmica marajoara é fundamental o quê? Para demonstrar o alto nível do domínio de processos como o entalhe, o entalhar, de fato, colocando os povos amazônicos no mesmo patamar de sofisticação de outras grandes civilizações americanas. A gente tem que colocar isso em questão. Etnicamente, a preservação ela enfrenta o desafio do tráfico ilícito, peças que são roubadas e vendidas. Então, que retira as peças de seu contexto arqueológico para o mercado privado, proteger esse patrimônio é essencial para garantir o direito à memória e à identidade da cultura brasileira.
Esse é o principal ponto que nós temos. A gente não tem como deixar isso de lado. Eu ainda com o chapéu na cabeça. Ai, meu Deus, meu cabelo tá... Tem que cortar meu cabelo essa semana. Pera aí. Corte não tá bom não. Fazer um corte lá os anos 80. Vou deixar o corte do meu cabelo, estilo do cabelo de João. Ó, aí nós temos o seguinte. Então, vamos ficando por aqui. Qualquer coisinha vocês gritem. Que eu respondo. Boa prova para vocês sexta-feira. Espero que terça-feira também para vocês seja excelente. Terça-feira eu passo no colégio para pegar as provas, corrigir e entrego para depois ser devolvido a vocês. Tchau, crianças. Deus abençoe. Excelente final de semana, excelente prova para vocês. Eu fico louca de pressão quando vejo meu vaqueiro derrubando o boi no chão. A nossa vibe é tentação. Eu quero a noite toda o mel da sua boca. Apaixonar o coração. Eita, mano, e vaqueiro. Só pra gente fechar. Quem fizer... Não gosto de resumo não, mas vamos lá. Quem fizer um resumo, pegando os principais pontos que a gente tratou aqui, levar na próxima aula para entregar ao professor de vocês, a gente dá uma pontuação extra para duas coisinhas. Ou